Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e no vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta que me foi lançada por e-mail a propósito de um desafio que eu lancei para a minha lista de seguidores por e-mail para me enviarem sugestões de conteúdo. E por falar nisso, se tu és uma das pessoas que quer receber os meus e-mails exclusivos, alguns aqui por baixo tem um link que diz segredosdociclismo.com. Clica lá para te inscreveres na lista VIP e receberes então e-mails com conteúdos VIP, ok? Pronto, então eu recebi um e-mail muito interessante com uma dúvida bastante pertinente, que é do João Carlos Ferreira. Ele pergunta assim: Boas Tiago, gostaria de saber qual a diferença da pedaleira redonda para a pedaleira oval. Bom, esta é uma pergunta bastante curiosa e é um tema bastante polémico, digamos assim, porque esta discussão nós vamos tendo ao longo do ano com a equipa de ciclismo. É uma discussão que, inclusive, já tive dentro do curso de treinadores, tanto no grau 1 como no grau 2, já tivemos essa discussão sobre as pedaleiras ovais e é um tema muito subjetivo, é muito complexo. O que é que acontece? Nós, durante o ciclo de pedalada, portanto, o ciclo de pedalada é este movimento assim, não é? Do pedal. Durante este movimento do pedal, numa pedaleira redonda, portanto, durante o ciclo normal, normalmente, esta é a fase em que o corpo, em que a perna faz mais força durante o pedal, não é? Portanto, é a fase crítica, em que nós aplicamos mais força. Depois, nesta fase aqui, já não aplicamos tanta força, estamos a aplicar na perna inversa, ok? Na perna contrária. Então, o que é que a pedaleira oval vem propor? A pedaleira oval vem propor o seguinte: quando nós chegamos, portanto, estamos no ciclo da pedalada e chegamos a este ponto aqui em que vamos fazer portanto, o movimento onde aplicamos mais força no pedal, ele propõe, sendo a pedaleira oval, puxar mais corrente durante esta fase da pedalada e ao puxar mais corrente vai-nos obrigar a aplicar mais força, vai-nos obrigar a um esforço suplementar durante essa fase. E uma coisa que acontece, obviamente por consequência disso, quando acontece portanto aqui nesta fase há um movimento em que aplicamos mais força, por outro lado, no movimento contrário, há uma rapidez com que voltamos novamente a subir. Portanto, aquele ponto morto da pedalada acaba por ser diminuído. Então o que acontece é que nós, em vez de termos uma pedalada assim redonda, não é? Temos uma pedalada oval, temos uma pedalada assim, a ver? Então é uma pedalada diferente. Automaticamente isso faz com que, teoricamente, nós consigamos aplicar mais potência na fase concêntrica do movimento. O que é que acontece? Acontece que na prática isso não é bem assim. Porquê? Porque isso depende muito de ciclista para ciclista. Bom, há ciclistas que experimentam a pedaleira oval e depois não sentem grandes benefícios em tê-la. A pedaleira oval realmente necessita de um processo de adaptação. Nem toda a gente se consegue adaptar a um novo movimento, porque não só a questão do movimento ser diferente, porque o ciclo de pedalada é realmente modificado, biomecanicamente também há uma mudança da aplicação de força e, logicamente, que aquelas pessoas que têm dificuldade em se adaptar voltam novamente à pedaleira redonda. Isso é frequente acontecer. Há pessoas que compram a pedaleira oval e depois não se conseguem adaptar e voltam novamente à pedaleira redonda. E quem fica na pedaleira oval são aquelas pessoas que se realmente adaptaram e sentiram a diferença. Okay? Lembrando que também é importante ressalvar o seguinte: as diferenças, e temos os ganhos efetivos de potência com a pedaleira oval, são ganhos assim marginais, okay? Não são ganhos estratosféricos. Então, os ganhos que realmente são verificados são ganhos marginais, okay? Não são aqueles ganhos super extremos porque se fosse isso, logicamente que toda a gente estaria a usar, e não é esse o caso. Então, para quem é um ciclista que precisa de criar potências muito elevadas durante um longo período de tempo,
normalmente esse tipo de pedaleira beneficia. Porquê? Porque vai fazer com que eu, na mesma cadência, consiga produzir um pouquinho mais de potência. Okay? Então, isso faz sentido para quem tem cadências, por exemplo, a rolar. Quem tem uma cadência ali à volta dos 85, 80, a rolar pesado, que consegue ter alguns ganhos de potência nesse sentido, mantendo a mesma cadência. Lógico que quais são os ciclistas que têm tendência também a ter mais ganhos? São os ciclistas mais altos, que têm um comprimento de perna maior, porque o torque é maior e então, logicamente, a alavanca é maior, fazem uma produção de força maior. Logicamente, não quer dizer que ciclistas mais baixos não tenham ganhos, porque têm, e há ciclistas baixos que usam a pedaleira oval, ok? Mas, de uma forma geral, a pedaleira oval normalmente gera mais ganhos, novamente, ganhos marginais, tá? Em ciclistas mais altos. Não quer dizer também que todos os ciclistas altos usem a pedaleira oval. Nós temos, por exemplo, dois grandes exemplos: ciclista alto, Tony Martin; ciclista alto, Fabiano Cancellara. Por acaso o Tony Martin até acho que é mais alto. Ambos usam pedaleira redonda. Okay? Chris Froome, alto, pedaleira oval. Bradley Wiggins, alto, pedaleira oval. Então, nem todos os ciclistas, apesar de terem tendencialmente e teoricamente potenciais de ganhos maiores, vão usar a pedaleira oval. Ela é muito subjetiva e é muito individual. Então, o que é que tu tens de fazer? Tens que experimentar, ver se te adaptas, ver se sentes realmente os benefícios e, se sentires, aplica. Se não sentires ganhos, volta novamente à pedaleira redonda. Imensas pessoas já fizeram isso e é um sistema que nem toda a gente se consegue adaptar. Logicamente que a vantagem dos ganhos de potência traz outras desvantagens, não é? A primeira grande desvantagem é muitas pessoas que se adaptam à pedaleira oval depois tendem a não conseguir produzir tanta potência naquela fase crítica, então tendem a usar cadências mais baixas para compensar essa troca da pedaleira. Então, por exemplo, eu troquei para a pedaleira oval porque queria ter mais ganhos de potência. Mas depois, na prática, o que acontece é que eu vou começar a usar andamentos mais leves para compensar aquele ganho de potência que eu quero adicionar e não tenho, porque não tenho força para a pedaleira, ok? Então, muitas vezes eu quero adicionar potência, mas simplesmente mudar a pedaleira não é suficiente. É necessário fazer um trabalho de força adicional para que eu realmente tenha ganhos e sinta ganhos em utilizar aquela pedaleira, ok? Senão corro o risco de compensar aquela potência que eu não consigo explorar no movimento da pedalada, fazendo uma rotação maior, fazendo uma cadência mais alta, e não é esse o intuito quando nós instalamos a pedaleira oval, ok? Outra desvantagem que a pedaleira oval traz é, se eu não tiver a pedaleira oval, eu não tenho esses ganhos. Ou seja, por exemplo, se eu tenho duas bicicletas, imaginando uma bicicleta de treino e uma de corrida, se eu uso na bicicleta de treino a pedaleira oval, todos os dias que eu treino pedaleira oval, e depois quando vou para a corrida a pedaleira é redonda, todos os ganhos que eu tive no treino não se vão verificar na corrida, ok? O contrário também se aplica, ou seja, se eu na bicicleta de treino uso a pedaleira oval, a pedaleira redonda, redonda, e chego à corrida a pedaleira oval, também não vou sentir grandes ganhos, corro o risco até de me sentir pior na corrida. Porquê? Porque não estou adaptado à pedaleira oval e é necessário uma adaptação para o corpo estar realmente e ter realmente ganhos, ok? Então, a pedaleira oval faz com que nós fiquemos sempre dependentes da pedaleira oval em qualquer bicicleta que usemos. Senão corremos o risco de, a partir do momento em que não temos a pedaleira oval, perdemos os ganhos, obviamente, daquele formato de pedalar. Então é importante que vocês tenham em mente que quando quiserem investir na pedaleira oval, primeiro façam um investimento só numa bicicleta, porque por si só já fica caro, e adaptem-se, vejam se realmente se sentem bem ou não se sentem bem. Se não se sentem bem, voltem logo à pedaleira redonda. Se sentirem bem, tenham em mente que terão que fazer essa alteração em todas as outras bicicletas, correndo o risco de não sofrer adaptações fisiológicas e biomecânicas do movimento depois para a competição, ok? Então tenham essa consideração, porque isso é muito, muito, muito importante.
E pronto, basicamente foi isto. Eu sei que este tema é um tema um pouco polémico. Deixem a vossa opinião, deixem os vossos comentários aqui, porque eu tenho a certeza que este tema vai gerar alguma controvérsia. Esta é a minha opinião, certamente outros profissionais do ciclismo terão outra opinião. Bom, a minha opinião é essa. Nem tudo são rosas, nem tudo são vantagens. E, bom, deixa a tua opinião e eu vou querer saber, ok? Se queres receber mais dicas aqui do canal do YouTube, alguns aqui têm um botão que diz inscrever. E, logicamente, se queres continuar a receber os meus e-mails com dicas exclusivas que não partilho em mais nenhum outro lugar, aqui por baixo tem um link, segredosdociclismo.com, onde te podes inscrever e receberes as nossas dicas por e-mail todas as semanas, ok? Então é isso, um grande abraço, tchau, tchau.